Graça e paz, amados. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Apocalipse nas 7 cartas às igrejas da Ásia. E vamos falar um pouco hoje sobre a carta à igreja de Tiatira. Se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, e está escrito da seguinte forma: Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé e seu serviço, sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que apeguem-se firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, como eu tenho feito nos estudos anteriores, nós vamos falar um pouco a respeito do que alguns autores, alguns teólogos que já debruçaram no estudo dessa carta têm a contribuir conosco. Claro que não somos obrigados a concordar com tudo que uma pessoa diz, mas sempre os servos de Deus têm alguma coisa a ajudar e a acrescentar, principalmente em se tratando de homens de Deus que têm buscado fielmente e com sinceridade o conhecimento da palavra de Deus. Em se tratando de escatologia, nós sabemos perfeitamente que não há como a gente bater o martelo, né? Há muita coisa no livro do Apocalipse que tem simbolismos, e esses muitos simbolismos acabam dificultando a compreensão e dando margem para interpretações, às vezes, diferenciadas. Na verdade, não existe várias interpretações verdadeiras, né? Por certo, nós temos uma mensagem que deve ser a verdade, e nós, na dependência do Espírito Santo e buscando o conhecimento, nós vamos tentando buscar aquilo que de fato o Espírito Santo quer nos ensinar por meio dessas palavras. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, como tem sido feito sempre, é levar para os irmãos que existe aqueles que fazem uma abordagem historicista dessas cartas, que compreendem que cada carta representa um período profético da igreja, até finalizar com a última carta, que seria o último momento da igreja aqui nesse mundo. Eu não
acompanho esse tipo de abordagem, respeito aqueles que fazem esse tipo de leitura, mas vou aqui citar algumas observações de alguns historicistas a respeito dessa carta, mas também vamos trazer algumas observações de servos de Deus que fazem uma leitura diferenciada do mesmo assunto. A carta que nós acabamos de ler, ela fala para uma igreja que existiu de fato num período histórico, e é importante a gente compreender essa realidade, essa igreja que de fato existiu nessa cidade chamada Tiatira, que tinha ali como a fé principal em Apolo, filho de Zeus, e que era também conhecido como Deus das profecias. E isso é importante porque uma das coisas em destaque nessa carta, os irmãos vão perceber que é a profecia ou uma falsa profecia trazida e levantada por uma mulher que se diz profetiza, né? Profetiza, que era conhecida aqui no contexto como Jezabel. A profecia que ela trazia não era verdadeira, ela se dizia profeta, mas de fato não era alguém que estava a serviço do reino de Deus. Então, o contexto aqui dessa ênfase até na adoração, né, na fé que a maioria das pessoas naquela cidade, os pagãos, depositavam a Apolo, que era Deus da profecia, tem uma certa ligação com a realidade também espiritual que estava acontecendo na igreja que estava situada nessa cidade. Também havia ali, naquela cidade, a deusa Vênus, e Vênus era conhecida como a estrela da manhã. E outra coisa também é que esse símbolo, né, a estrela da manhã, também era símbolo de poder dos governantes. Isso é importante porque conhecer esse contexto histórico pode nos facilitar a aplicação daquilo que de fato o Senhor quer nos instruir por meio dessa carta. A Tiatira era a menos importante dessas demais cidades que nós estamos estudando. Tinha poucos templos, não havia ali o culto ao imperador. Os judeus não eram ali uma grande preocupação, como em outras cidades, tá? Visto que não tinha ali muitos judeus. Todavia, há um destaque aqui muito importante no contexto histórico, que é a questão do comércio. Havia ali corporações de comércio que provinham almoços que provavelmente eram dedicados a algum deus pagão. E é nesse ponto que aparecem os problemas desses cristãos, né? Nós vamos perceber que ao longo da carta, um dos problemas vividos por esses cristãos estava relacionado a essa interferência ou influência do paganismo. Lade vai ressaltar que seria quase impossível alguém trabalhar em comércio ou indústria nessa cidade sem estar afiliado a uma corporação correspondente. E dessa forma surge a pergunta se os cristãos podiam participar desses almoços, né? Então era um grande dilema para os cristãos naquele período. Bom, com relação aos historicistas, eles procuram colocar a aplicação profética dessa carta vinculado ao período da Reforma Protestante. Nós temos também, muito importante para a leitura historicista, é os significados de alguns nomes, né? E eles buscam, então, aqui trazer ou explorar o significado da palavra Tiatira, que para Smith
seria sacrifício de contrição, e que esse período seria um período da supremacia papal, que teve ali o início, né, em 538, que foi exatamente nesse período também que aconteceu algo, né, que marca a história, né, que foi a extirpação do último poder ariano, resultando na morte de 50 a 100 milhões de cristãos. Para Meirelles, quando Jesus voltar, na ideia de Meirelles, apenas as 4 últimas igrejas, que representam os 3 últimos estágios da igreja, ou seja, quando Jesus voltar, encontrará apenas as 4 últimas igrejas, que representam os 3 últimos estágios da igreja. O significado do nome Tiatira seria incenso contínuo, que teria uma ligação com a missa católica. Na ideia de Meirelles, essa seria o significado desse nome. E Sousa também caminha por nessa mesma direção. E já a expressão Filho de Deus, que aparece na carta, Meirelles faz uma ligação devida ao catolicismo colocar Maria em primeiro lugar e não Jesus. Claro que aqui eu estou fazendo uma abordagem feita por Meirelles. Na ótica de Meirelles, é assim que ele percebe, mesmo que os católicos, né, venham a negar essa realidade, mas é possível que, mesmo que a teologia católica a negue, a prática acaba caindo nessa posição, né? Infelizmente. Mas e a observação aqui é de forma respeitosa, sem de fato querer denegrir ou ferir qualquer pessoa que tenha a fé, que são os cristãos católicos. A expressão deles tempo para arrepender, no entendimento de Sousa, estaria ligada aos 1000 anos, quando a igreja infiel, segundo a ótica de Sousa seria o catolicismo, teria tentado criar um milênio na Terra. Uma referência a uma citação de Gueiros, né? Gueiros vai fazer uma referência dizendo assim: o verdadeiro profetismo é aquilo que recebemos e transmitimos como herança de uma igreja fiel, e que é o profético. O profético aqui, na fala de Gueiros, é a revelação. E essa revelação, no entendimento de Sousa, autor citado, seria resultante de uma experiência com o Espírito Santo, por meio dos dons espirituais. Jezabel, nesse contexto, seria uma alusão ao catolicismo. E a parábola ligada a esse período seria a parábola do fermento. Lembrando que Sousa faz essa aplicação das 7 parábolas de Mateus, né? As parábolas do reino, com as 7 cartas do Apocalipse. E nessa aplicação, do ponto de vista profético, na leitura historicista de Sousa, a parábola ligada a esse período seria a parábola do fermento. Enquanto o maná em Pérgamo representava a igreja fiel, na fala de Sousa, o fermento em Tiatira representa a igreja infiel. Lembrando aqui que, na ótica deles, a igreja infiel, nesse contexto, seria o catolicismo. Deve-se ressaltar que o mesmo autor afirma que o maná seria a palavra revelada, além da letra, e também diz representar a igreja fiel. Mas o que isso quer dizer? Quando Sousa afirma anteriormente que o maná seria a palavra revelada além da letra, e que agora, nesse contexto, ele vai dizer que
representa aqui a igreja fiel. A conclusão óbvia que nós podemos chegar é que na visão de Sousa, pode ser que eu esteja enganado, né, salvo engano, né, pode ser que eu esteja tirando uma conclusão que não seja a que ele de fato queira passar, mas dentro da fala é essa a conclusão que nós chegamos, que somente a igreja que faz uma interpretação das escrituras usando o método alegórico, ou seja, o método além da letra, buscando um sentido profético além da letra, somente essa igreja pode ser identificada como uma igreja fiel, o que é um absurdo teológico, que deve ser rejeitado por todo cristão comprometido com a verdade. Também nós temos uma contribuição de Bilotti. Bilotti já é um autor católico, né, que também faz uma leitura historicista das cartas, e ele traz aqui um outro significado para o nome Tiatira, que segundo ele seria o esplendor do triunfo e solenidade pomposa. Na aplicação profética de Bilotti, seria, na verdade, a carta teria iniciada com Carlos Magno, com a instituição do Sacro Império Romano, que durou até 1800, ou seja, esse período de 1000 anos foi quando a sociedade temporal ficou submetida à sociedade espiritual. Jezabel representa nessa ótica o contexto histórico, ou cismas que aconteceram no contexto histórico, envolvendo ali os albigenses, a Reforma Protestante, o que, na verdade, na visão de Bilotti, seria as heresias do período, né? Inclusive, ele faz menção da impiedade protestante do século XVI. Isso pode não fazer sentido para uma visão protestante, né? Fazer essa aplicação que Bilotti faz dessa carta de forma historicista, né? E do ponto de vista profético que ele entende. Pode não fazer muito sentido para a visão protestante, mas esse é um dos problemas da interpretação historicista, né? Esse é o perigo de caminhar por esse tipo de terreno que não oferece segurança teológica. A meu ver, não oferece segurança teológica. Veja bem que parece-me que um intuito muito maior em colocar no texto bíblico aquilo que os nossos pressupostos já estão determinando, do que extrair de fato aquilo que o texto bíblico quer nos dizer. Esse acaba sendo um problema sério do ponto de vista da interpretação, segundo a minha compreensão e também a compreensão de muitos teólogos de renome. Quando Jesus diz essas coisas, diz o Filho de Deus, para Meirelles, essa expressão Filho de Deus seria devido ao catolicismo colocar Maria em primeiro lugar e não Jesus. No entanto, quando nós vamos para a Bíblia Ave Maria, porque eu sempre fiz questão também de pesquisar, né, autores católicos que buscam a interpretação do mesmo texto, no rodapé da Bíblia Ave Maria, na verdade, com relação a essa expressão, ele se silencia, né, não fala nada. Raimundo, que é um preterista, ele vê nessa uma confrontação à falsa adoração ao imperador romano, que se intitulava Filho dos Deuses, né? Esse é um argumento forte, né? Se você tem um imperador na época que se intitulava Filho de Deus, né, dos deuses, e você tem aqui essa expressão, essa ênfase, o Filho de Deus, seria de fato uma confrontação. E essa igreja estava com problemas, com questões doutrinárias e morais, e não estava discipulando seus membros. A imoralidade era um modo de vida naquelas culturas pagãs. No caso de Tiatira, a origem dessa imoralidade estava na mulher chamada Jezabel.
que seria símbolo dessa imoralidade. Ah, bom, há um dilema se essa Jezabel seria de fato uma mulher que existia com esse nome, ou apenas uma mulher que existia naquele período e que trazia-se o nome mais como um simbolismo, né? Eu creio que a ideia seria mais como um simbolismo do que o próprio nome dessa mulher. Seria uma referência a alguma profecia, alguma profetisa, né? Ou a algum grupo de mulheres que se diziam profetisas. Faz sentido que, porque os outros nomes no Antigo Testamento são citados, como por exemplo Balaque e Balaão, que de fato eles existiram no contexto histórico, mas aqui eles são utilizados como um simbolismo daquilo que era contrário à vontade de Deus. De acordo com a expressão deles tempo para se arrepender, essa expressão parece-me denotar uma forma de demonstrar a misericórdia de Deus àqueles que erram, em que em algum momento, né, Deus os corrigem e dá tempo para que eles possam se consertar. O Wright, ao falar dessa expressão Filho de Deus, ele compreende que seria uma referência à divindade de Cristo. E esse destaque pode ser pelo fato dos imperadores se considerarem filhos de Deus, portanto divinos, mas também pode ser devido aos judeus que não criam na divindade de Cristo. Eu entendo que realmente essa aplicação que o Wright faz, ela abrange com maior profundidade nesse sentido, porque os judeus realmente, né, eles tiveram essa dificuldade relacionada à divindade de Cristo. Então você tinha duas formas de confrontar ali com essa expressão, né, tanto aos judeus quanto também aos imperadores. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. De acordo com Lade, isso se referia a um incidente que aconteceu no passado, quando Deus, de alguma forma, repreendeu a falsa profetisa para levá-la ao arrependimento. Bom, e que pode ser que por sua graça e paciência o Altíssimo concedeu tempo àquela igreja a fim de que ela se arrependesse, mas ela se recusou fazê-lo. Então não existe nenhum apelo para o arrependimento nessa mensagem, apenas um anúncio de juízo. Isso é uma observação feita por Ali a respeito dessa mesma expressão, que ele vai entender exatamente isso, que Deus deu tempo àquela igreja para que ela se arrependesse, e não se arrependendo, aqui ele está anunciando o juízo. Mas é importante a gente observar um contexto histórico, sempre buscar ali, porque a gente vê que o Apocalipse está muito focado naquilo que aconteceu também com a Antiga Aliança. Então você tem um pano de fundo também relacionado aos acontecimentos da Antiga Aliança, que traz para nós aqui uma forma de compreender melhor as expressões. E para isso, Cook vai dizer a respeito desse mesmo assunto a seguinte maneira, abra aspas para Cook: eu dei a ela tempo. Isso faz alusão à história de Jezabel. Deus primeiro enviou Elias a Acabe para pronunciar um julgamento severo sobre ele, sobre o qual Acabe mostrou sinais de arrependimento, e assim Deus adiou a sua punição. Por esses meios, a mesma punição pronunciada contra Jezabel também foi adiada. Assim Deus deu-lhe tempo para se arrepender, o que ela não fez, mas, em vez disso, seduziu seus filhos para os mesmos pecados. Bom, essa é uma aplicação histórica bastante interessante, que traz uma luz nesse contexto, né, nessa fala, porque parece-me que de fato havia ali uma profetisa
e que essa profetisa, à semelhança de Jezabel, havia recebido uma correção de Deus e tempo para se arrepender, e de fato ela não se arrependeu, continuou ali disseminando os seus ensinos heréticos no meio daquela comunidade. Para Cook, essa atribuição ao jogá-la na cama, que vai aparecer no contexto, remete-se ao que aconteceu com o filho de Jezabel, que cometeu idolatria com e por consentimento dela. E ele foi lançado no leito de aflição e não se arrependeu, e consequentemente morreu, conforme a gente encontra em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 2. E ainda Isaías, capítulo 28, versículo 20, a cama se tornou um símbolo de tribulação e angústia do corpo e mente. Nós encontramos assim: a cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrirem. Outra expressão que aparece na carta é as profundezas de Satanás. Sugerem uma fascinação pelos ensinos gnósticos ou quase gnósticos, que havia uma busca por maior santificação através do conhecimento. A figura de Jezabel na igreja de Tiatira, segundo Lage, seria uma referência a uma mulher na igreja que era como Jezabel, agindo da mesma forma que a rainha de Acabe, desviando alguns da fé de seus ensinos, com seus ensinos perniciosos. Da mesma forma, Fraga entende que se trata de uma mulher que influenciava os outros crentes com seus maus ensinos. Deus promete punir Jezabel afligindo-a com alguma doença física. De acordo com Lade, as coisas das profundezas de Satanás, para alguns intérpretes, seria uma referência ao que essa falsa profetisa alegava, dizendo que seu ensino levaria os discípulos a conhecerem os mistérios de Deus, mas que na verdade seria os mistérios de Satanás. Allen diz não haver certeza se Jezabel era o nome de uma mulher ou apenas uma designação simbólica das práticas pecaminosas de alguns membros influenciados por um espírito de Jezabel. Os gnósticos, que deveriam ser considerados os únicos homens que sabem, né? Os iluminados, ou seja, essa era o entendimento dos gnósticos. Eles tinham uma iluminação, eles sim conheciam com profundidade, com as profundezas dos mistérios, então eles eram os iluminados. Todas as igrejas a conhecerão, ou seja, John Trapp argumenta que essa expressão demonstra que essa mulher era amplamente conhecida nas igrejas da Ásia. Bom, de acordo com Fraga, a expressão estrela da manhã é uma referência a Cristo. Lade diz que essa é uma expressão obscura e é mais provável que se refira à passagem de Daniel 12:3. E, se este é o caso, é uma promessa da glória ao vencedor, por se referir ao seu destaque no céu. Allen também segue nessa direção. Ela tanto é uma referência ao próprio Cristo, né, como também foi a interpretação de Fraga, como também a glória que os seus fiéis possuirão, conforme Daniel 12:3. Tão somente conservai o que tendes. E aqui, novamente, Lade vai dizer o seguinte, que Cristo nada acrescenta à lista de exigência aos crentes de Tiatira, e aqui ele está fazendo uma referência aos fiéis de Tiatira, sempre existiu, né, no contexto da história da igreja, os seus fiéis. E que nada era acrescentado a eles, somente os exorta a continuar fiéis aos ensinos recebidos conforme o Evangelho, evitando as festas pagãs com sua imoralidade, que já haviam contaminado a muitos naqueles dias.
Pode-se perceber que essa é uma carta maravilhosa e que tem muito a nos dizer. E daqui para frente eu vou estar tirando aqui a minha conclusão daquilo que nós falamos até esse momento e das falas, das contribuições de diversos servos de Deus que trataram do assunto. A palavra do Senhor sempre vai falar ao nosso coração de forma bem atual. E o Espírito Santo é o que nos faz compreender essa mensagem viva presente na palavra do Senhor. Jesus, no início da carta, se apresenta de uma forma de acordo com o contexto daquela igreja. É isso que nós percebemos. Nesta, ele se apresenta como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como bronze polido. Exatamente uma das partes da forma como ele se apresentou na visão para João, lá no primeiro capítulo. Ele vai se revelando a cada igreja e aqui ele se apresenta como o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, mostrando que ele está atento a todas as coisas e, ao mesmo tempo, ele está pronto para executar juízo sobre aqueles que estão andando ou praticando as obras que não lhe agradam. O motivo de se revelar como o Filho de Deus tem duas possibilidades. Talvez para se opor aos judeus que não eram convertidos e que ainda não havia aceitado o Senhor Jesus como Filho de Deus, e portanto como Deus, sendo este um dos motivos dos judeus o crucificá-lo. Outra possibilidade está relacionada ao politeísmo naquela cidade. Entre as divindades havia a figura de César, que era o imperador, e que também se intitulava Filho de Deus. Existia também a figura de Apolo, filho dos deuses, e Jesus, por certo, também estivesse confrontando essas entidades, porque na verdade ele é o verdadeiro Filho de Deus e deu prova disso. Os cristãos verdadeiros vivem e convivem com esse Jesus ressurreto que venceu a morte, pois esta não pode vencer aquele que é o Senhor da vida. Nós não sabemos se realmente existia uma Jezabel ou apenas uma figura de linguagem, ou é apenas uma figura de linguagem. O que importa, na verdade, é que existia ali uma profetisa ou um espírito de profecia que estava perturbando a igreja. Os olhos, como chama de fogo, contemplam todas as coisas. Só uma observaçãozinha com relação ao espírito de profecia ou a mulher que se diz profetiza, perturbando a igreja. No contexto atual, nós presenciamos muitas pessoas que carregam e trazem para si o título de profetisa e que acabam trazendo mais confusão para a igreja do que edificação, porque na verdade acabam desviando muito daquilo que de fato é a verdadeira doutrina do Evangelho. Os olhos, como chama de fogo, contempla todas as coisas. O olhar dele está voltado para a igreja, pronto para abençoar, mas também para exercer juízo. Antes de nós cometermos qualquer ato pecaminoso, ele já viu o nosso coração. E quando nós tomamos consciência do Deus Santo, que se apresenta com um olhar de chama de fogo, não há outro caminho para nós, não há outra condição a não ser rendermos aos pés desse Senhor como pobres e necessitados. Se não contarmos com a misericórdia dele, o que será de nós? Às vezes as pessoas escondem seus delitos do pai, da mãe, do pastor, da esposa, do esposo, mas Deus é misericordioso. Ele realmente é um Deus misericordioso. Mas se entendermos a profundidade que o olhar de Deus sobre a nossa vida, nos prostraremos diante do Senhor, com o coração contrito, suplicando por misericórdia, para que esse amor, essa bondade de Deus, nos alcance enquanto há tempo. Pessoas ocultam as suas falhas uns dos outros por medo das consequências. No entanto, muitos não têm medo do juízo de Deus. Terrível é cair na mão do Deus vivo. A liderança precisa ser exemplo com aqueles que são liderados. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo.
Quando a liderança está em conformidade com a palavra de Deus, ela se torna um exemplo a ser seguido. Vi o seu amor, a sua fé, seu serviço, sua perseverança. O Senhor está vendo todas essas características como algo positivo na vida daquela igreja. Sempre existiu e sempre existirão cristãos fiéis a Deus, que não são reconhecidos pela liderança e nem pela própria comunidade, mas o Senhor vê o seu amor, o seu trabalho, a sua fé, a sua perseverança. O pastor daquela igreja cresceu na fé, no amor, no serviço e na perseverança. Assim deve ser todos os cristãos. Não podemos ficar estagnados, achar que nós alcançamos tudo, precisamos continuar avançando, crescendo, contando com o auxílio do Espírito Santo para nos fazer crescer em todas essas qualidades elogiadas pelo Senhor. Isso foi possível pela graça de Deus, é possível pela ação do Espírito em nossa vida. Só é possível crescimento na vida daqueles que se humilham diante de Deus, que se dispõem a aprender, que não se acham donos da verdade, mas que estão sempre dispostos a aprender e continuar aprendendo com Deus. Existem pessoas nas igrejas que estão no caminho contrário. Em vez de se humilharem reconhecendo a soberania de Deus para viver o Evangelho, se ensoberbecem com arrogância denominacional. No meio daquela igreja havia alguns que estavam seguindo e tolerando Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Ela não era profetisa, ela se diz profetiza. Fazia os servos de Deus se desviarem. O espírito de falsa profecia produz falsos dons na igreja. Deus está vendo, serão cobrados os falsos dons espirituais, é algo muito sério. As pessoas pensam que podem brincar de profetas. Alguns dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo. Mesmo que sejam coisas boas, na verdade vai induzir ao mal. Os gnósticos tinham aquela ideia de que era uma elite que alcançava a sabedoria, uma verdade que os demais não alcançavam. No ocultismo tem muito disso, e alguns círculos cristãos parecem seguir por esse caminho. Deus promete recompensa para aquele que permanecer fiel ao Senhor, guardando a sua palavra e rejeitando o falso ensino. Que Deus nos abençoe e nos faça amar a sua palavra e obedecê-la, evitando e buscando discernimento espiritual para, à luz da palavra de Deus, sabermos discernir entre o que é certo e errado e fazermos as nossas escolhas de forma a agradar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.